Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura e design de interiores, e onde conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O nosso programa é transmitido na plataforma YouTube, Rumble, Spotify e no site pauloguidali.com.br. Se você é um fabricante ou lojista do segmento casa, você pode anunciar aqui, onde a sua marca e os seus produtos ganham relevância. E se você for um anunciante e estiver aqui em Curitiba, você pode assistir as nossas gravações aqui no estúdio do Solar do Rosário e interagir com os nossos convidados. E por falar em convidados, eu estou hoje aqui com o professor Maurício Mazur e eu escolhi um tema aqui para a nossa conversa que seria da caverna às cidades. Então já vai aí a primeira pergunta, professor. Quais foram os primeiros abrigos que a gente pode considerar como uma casa? Então, segundo as pesquisas e as descobertas arqueológicas, que é uma ciência auxiliar da história, a mais antiga habitação descoberta, por exemplo, na região da Europa, na parte sul da Ucrânia, foi descoberto uma grande oca, que seria feita de presas de mamute. Então era uma sociedade de caçadores-coletores, nômades, que viviam em função do que a natureza lhe oferecia. No caso, os mamutes, as renas, os alces, os animais ali, os bisontes, rinocerontes, lanudos que existiam naquela região. Então a casa mais antiga que os arqueólogos têm de registro foi isso, porque a presa do mamute, o marfim, acabou sendo preservado, a estrutura. E só que foi uma casa abandonada. Notadamente, havia toda uma hierarquia na comunidade humana para que funcionasse esse processo de rapidamente ser desmontado. Provavelmente era uma comunidade com mais de 10, 20 pessoas e rapidamente se desmontava para ir atrás das manadas. Só que provavelmente também aconteceu o seguinte: nessa situação, acho que aconteceu algo que foge ao nosso entendimento, é só na suposição, uma migração rápida, tiveram que sair, abandonar a residência, não voltaram, ou que foram atacados porque era uma sociedade muito violenta e pode ter sido abandonada rapidamente essa residência. E a partir daí, como que começa o processo da casa? Nós vamos descer um pouquinho lá para os sumérios, é isso? Vamos lá então. Tá. Então o que aconteceu? O planeta, entre 20 mil anos atrás, antes de Cristo mais ou menos, até o ano 8000 antes de Cristo, houve uma transformação climática. Então, alguma coisa aconteceu no planeta, certo? Mudou a questão do clima, regiões que eram até então habitáveis, que o homem vivia em função da natureza. Tranquilamente, vivia em função da natureza. Claro que havia toda uma relação, uma simbiose entre o homem e a natureza. Que ele nutria, né? Isso, é só a gente lembrar a caverna de Lascaux, na França. Só que aconteceu o seguinte: então essa alteração climática deve ter afetado a caça. Caça deve ter sumido assim. O ser humano, o número de seres humanos era muito baixo para ele alterar em todo o planeta. Tá? Então, com essa mudança climática, começaram os caçadores a se localizar nas partes, digamos, mais óbvias, que mantinham uma água constante, os rios da Mesopotâmia. Para poder, então, os últimos animais irem beber água, alguma coisa assim, e o homem ficava de tocaia. Então ali foi construído as casas de adobe, que eram casas feitas de barro e com palha. E na região, primeiramente, olha que interessante, na Turquia, antes da Suméria, um pouco antes na Turquia, em Çatalhöyük. Então foi descoberto casas de 8 mil anos, que era como se fossem colmeias humanas para habitação de 50 a 60 casas, todas conjugadas. As pessoas entravam por cima, pelo telhado, não pela porta, porque muito provavelmente havia os animais leões, hienas. Né? Então o medo, eles recolhiam a escada e também havia os grupos ainda, os que eram andarilhos, os nômades. Então a sociedade humana, ela transitou. Um grupo continuou caçador-coletor e outro grupo começou a se sedentarizar nessa região, que é a Turquia, que é o crescente fértil, que é a região da Síria, Israel, que tem o local a cidade mais antiga, que é datada, é Jericó, na Palestina.
que é mais antiga no sentido da continuidade de habitação, um sítio arqueológico de 11 mil anos. Então, há 11 mil anos o ser humano habita em Jericó. E aí, como os seres humanos começaram a ser aquela situação de transição, eles aos poucos começaram a viver ao lado dos rios. Muito provavelmente, um grupo ou outro começou a testar as gramíneas e começaram a criar, né, as comunidades e as casas, principalmente as casas de adobe, que é a casa feita de barro com lama, com palha. Eram casas perenes, porque o ser humano ele tinha uma questão da mentalidade que tudo tinha começo, meio e fim. Então, o ser humano era muito místico. Essa cultura nossa, sem misticismo, é uma cultura muito recente. O homem sempre querendo viver em função do clima, em função da questão dos animais, em questão da água subindo e descendo, o período das cheias. Sim, e presenciando nascimento e morte, né? Isso leva a uma reflexão. Isso, uma reflexão. Então o ser humano era muito voltado para esses mistérios. Como ele não conseguia explicar tudo isso, ele tentava imitar a vida, através dessa rotina climática. E eu vou lhe fazer uma pergunta que me ocorreu aqui agora. O senhor falou assim praticamente de dois grupos, ou de dois comportamentos, aqueles que se estabeleciam à beira do rio e outros que continuavam nômades. O senhor acha que esses nômades acabavam mais lá na frente, digamos assim, copiando aquilo que eles viam lá atrás e acabavam também se estabelecendo, e aí o nomadismo acabou, o nômade acabou desaparecendo? Isso mesmo. Se bem que nós ainda trazemos o nosso DNA, né? Sim, sim. Então, segundo a questão histórica, genética, os seres humanos, aquela região que é o norte da África, que é a Mesopotâmia, que é o Egito, que é a parte do mar Mediterrâneo, a Europa, eles são formados por 3 grupos humanos. Um descendente direto do homem das cavernas, que é o caçador-coletor, o tal do Cro-Magnon, que é esse que eu comentei anteriormente sobre a construção das casas, residências, uma oca de caçadores-coletores que é atrás dos mamutes, certo? Então é um estilo humano. Aí houve esse povo da Mesopotâmia, um povo mais baixo, de pele parda, é eles que introduziram a agricultura na Europa e em todo o norte da África. Geneticamente seria um povo que habitava norte da África, Mesopotâmia. E o terceiro povo é esse povo chamado indo-europeu, que habitava nessas áreas que eles eram descendentes desse também parte de uma população de caçadores, mas que ficaram excluídos na região do sul da Rússia e da Ucrânia. E aí dessa miscigenação surgiram as civilizações modernas contemporâneas. Mas com o tempo, a sedentarização, a organização, a hierarquização, toda a estrutura do homem sedentário superou o homem caçador-coletor. Então o caçador-coletor acabou absorvendo todos os caçadores-coletores ou nômades, acabaram absorvendo a característica do sedentário. É só a gente lembrar os invasores bárbaros germânicos na Europa, o Átilo Uno, os magiares, né? Todos esses, mesmo na região da Mesopotâmia, os assírios, os persas, eles eram povos invasores que chegaram, viram aquela civilização surgindo, aqueles núcleos urbanos, as cidades-estados, todas cercadas, com toda uma hierarquia, e viram como era bom, porque eram sociedades que tinham luxo, tinham comércio, e aos poucos tinha toda uma hierarquia de poder. Né? Bom, mas aí eu quero lhe fazer uma pergunta aqui. Quando o senhor fala, o senhor chega nas fortalezas, nas cidades mais assim, que se protegem mais dos inimigos, como que se chegou aí? E que tecnologia se usou? Então. Porque o senhor estava falando que alguns dos nossos primitivos se escondiam, inclusive, embaixo da terra, como se proteger. Isso acaba indo para a superfície? Isso. Então, veja que interessante. Tem uma relação também com o mistério que eu comentei. A historiografia, a gente está muito ligada com os fatos, com os documentos. Né? E existem outras ciências, a antropologia, a sociologia e tem a arqueologia. Bom, aqui no Paraná, a gente sabe que os nossos indígenas, os caigangues, os tupis, no inverno, eles escavavam e habitavam embaixo da terra. Então faziam quase como se fosse tocas para proteger do frio. Então, como a relação humana com a criação, o poder, estava relacionada com a ideia de que Deus está
no alto, eles buscavam primeiramente se esconder em regiões altas. Então, só para o senhor ter uma ideia, a famosa Göbekli Tepe, já ouviu falar dessa grande construção? Já vamos comentar sobre isso. Fica na Turquia. Foi construído um templo numa parte alta, na Montanha Barriguda, há 12 mil anos atrás, um templo alto, certo? E vamos também ter Karahan Tepe, que também é um outro templo gigantesco. E na civilização grega nós vamos ter Micenas, a famosa fortaleza que fica no alto. Então tem a ver com a questão da proteção, tem a ver com a questão de uma relação com a proteção divina. Estar no alto e aproveitando também o que a natureza dava. No caso da Mesopotâmia, eles usavam tijolos feitos, aquela palha, para fazer o adobe lá. Era assim que eles faziam na Mesopotâmia. Na região da Grécia, eles usavam pedras. Eles iam montando, desbastando a pedra com a tecnologia que eles podiam e iam montando. Então eles usavam o que era possível. Na parte mais ao norte, na Europa, tem uma região que é chamada de Biskupin, na Polônia, que é um sítio arqueológico do século VIII. Os arqueólogos poloneses não sabem se era eslavo, germânico, é um sítio que existiu porque eles cremavam os corpos das pessoas. E eles fizeram de madeira, de paliçada, de faia, de pinheiro. Então, fizeram dentro de um lago. Dentro de um lago, os antigos habitantes da Polônia ficavam no meio desse lago e fizeram uma residência de 10, 20 hectares, entre 10, e foram construindo, foram juntando como se fosse uma Veneza da Idade do Ferro. Então, tudo dependia como a situação do meio físico disponibilizasse para eles. A cidade mais antiga, desenvolvida, assim, organizada urbanisticamente, é a famosa cidade de Harappa, na região do Vale do Indo, Mohenjo-Daro, Darapa, que são cidades de 4 a 5 mil anos de populações anteriores aos hindus, aos védicos, que eles chamam isso. Bom, eu só quero lhe fazer uma pergunta, que o senhor fez uma passagem, mas eu quero lhe perguntar, professor, por que as casas da antiguidade eram simples e os templos eram mais sofisticados? Isso, então tá. E olha que interessante, o templo eram templos grandes e o ser humano não deveria ficar muito tempo no templo. Isso na Grécia, no Egito, ele tinha que fazer oração e cair fora, porque ali era o local de Deus ou dos deuses. E a casa, ele tinha que estar ligado com a perenidade. Entendeu, Paulo? Assim, perenidade. Não adianta você rebuscar muito, porque a expectativa de vida daquela população era de entre 30 a 40 anos. Eles estavam mais relacionados com o campo. Quando uma das teses que a construção da cidade da Grécia é que antes, primeiramente, surgiu o templo. Então, foi levantada uma acrópole em Atenas, as pessoas plantavam, viviam em volta e iam cultuar no final do dia, agradecer a deusa da colheita, aquelas situações, né, necessárias para manter o entendimento. Daí, quando eles começaram a enriquecer, começaram a cercar a cidade de Atenas e morar em volta da Acrópole famosa. Então tem essa questão da casa. A casa tinha que ser algo simples, rápido e para entendimento. Porque a vida nossa é uma vida simples. Eles eram todos sedentários, mas agricultores ainda. Então, essas divisões de trabalho, elas começam a ficar evidentes a partir, por exemplo, na Europa, a partir do século 8, 7 a.C. Na Mesopotâmia, um pouquinho antes, no século 12 e 13. Mas a qualquer momento poderia tudo terminar. Foi o que aconteceu, a famosa história Davi e Golias. Tem os tal dos filisteus. Os filisteus é um povo que é estrangeiro, que chega de uma hora para outra no Oriente Médio, no século 12 e 13, e desorganiza todo o sistema. Ataca o Egito, ataca a Fenícia, ataca os judeus, e por isso que tem todo esse desespero, porque eles não tinham uma ideia de continuidade. O nosso maior temor, Paulo, qual que é o temor? É que a gente não tenha nossa vida contínua. Então, o amanhã tem que ser igual ao hoje. Ok. E a casa representa essa simplicidade para poder manter rapidamente a cozinha, a cama, tudo rápido. E o professor também, eu acho que teria a questão aí de por que eu formei cidades, né? Que são pequenas comunidades que vão se agrupando e tal. Aí tem a questão também da sobrevivência, né? De eu preciso me manter, porque eu vou ter outras tribos, outras regiões que vão me atacar. E aí vão sendo criadas fortificações, acredito que seja isso. Isso, a primeira é a proteção. E essas cidades, elas não eram abertas. Eram cidades assim que abria-se pela manhã,
digamos, 7, 8 da manhã, cidade e atrapalhasse todo o sistema social deles. É só a gente lembrar também uma questão ali que é bíblica, né? Que Abraão, quando quer entrar no Egito, ele tem que pedir autorização na fronteira, certo? Daí os egípcios permitem que ele entre e vá fazer o comércio para poder sobreviver à seca que ele está passando lá na região da Palestina. Né? Bom, então eu presumo o seguinte, que você vai ter a fortificação, vai ter um gestor ali, que eu não sei como é que ele se estabelece, se é através da força ou da habilidade. E essa fortificação vai ter que ter um gestor, depois o rei, né? Provavelmente. E você parece que em torno dessa fortaleza, você vai criando também uma outra hierarquia. Você vai criando os feudos. Isso E aí as cidades vão se expandindo. Seria mais ou menos essa história. Mas o status ainda é do palácio do rei ou do gestor, é a igreja, no caso da igreja seria o templo, né? É mais ou menos esse o caminho que... Segundo a historiografia, segundo as suposições também, essas primeiras casas reinantes, eles se originaram primeiramente de reis sacerdotes. Então, eram reis que, ao mesmo tempo, governavam e, como eu comentei com o senhor, eles precisavam ter uma relação de positividade com os deuses, ou com Deus. Tanto que o faraó era isso, ele representava um Deus na terra. Então, todo o sistema era montado em cima disso. E, com o tempo, esse rei sacerdote, depois ele vai se subdividindo. Um fica só na posição de rei, aí, no caso, outro vira sacerdote, mas no início é esse processo mesmo que o senhor fala. É uma questão de inteligência, é uma questão de força, uma questão de convencimento daquele grupo. É o mais sábio ou o mais forte. Tá? Para formar a cidade tem que ser sábio e forte. E um pouco engenheiro também, né? Porque tem que saber onde você vai... Isso mesmo. E junto com essa engenhosidade, surge também a escrita. Você vê que é interessante, porque a escrita vai dar o controle social. Vai dar o controle... o Código de Hammurabi, que é o código mais antigo, de 4.200 anos, existiram outros códigos anteriores, mas o Código de Hammurabi é que ele fez o mais sucesso, porque ele foi preservado, ele foi copiado, reorganizado, então ele foi como se fosse o nosso Código Civil. O nosso Código Civil atual, ele é uma cópia do Justiniano. E esse Código de Hammurabi de 2.200 a.C., ele manteve-se na região... Ou seja, aí começam as leis e nunca mais acabam. Isso mesmo, Paulo. Isso mesmo. Escuta, Maurício, essa configuração, ela vai se desdobrar e vai permanecer até hoje, não é verdade? Agora, eu queria pular um pouquinho para a Grécia Antiga, onde você estava falando, que eu estava falando para você, que parece que essa arquitetura dos templos, ela também vai, um pouco mais sofisticada, ela também vai se estender um pouco para as academias, para as praças, né? Ela não chega ainda na casa, a casa ainda é muito simples. É Sim, isso? É isso mesmo. Tá. A casa é uma simplicidade. Provavelmente motivado por guerras. Né? A simplicidade da casa tem a ver com as guerras. A gente não pode esquecer, por exemplo, que quando teve as invasões persas sobre a Grécia, Atenas foi arrasada. Atenas foi destruído. Os templos eram preservados porque eram templos de pedra. A pedra foi uma transição do adobe. O adobe dava a ideia de começo, meio e fim. A pedra, a continuidade. Então, com o tempo, essa ideia de continuidade, deixar algo para gerações futuras foi sendo montado. Então, o templo de pedra, todo estilizado, que é a casa de Deus. Aí vem a parte do chamado o bolotério, a ágora, que é a questão do local de voto, a questão do debate político, vem a estoa, que é o local da casa pública, de você controlar a administração pública. Então, tudo isso são construções daí que remetem a uma organização superior, à riqueza da cidade. Aí já o ouro e a prata já se fazem presente enquanto riqueza, enquanto moeda. Então, tudo isso a sociedade daí ele vai perdendo aquela relação que ele tinha com a natureza. Ele vai se transformando em um homem diferente, mais rebuscado.
Então já começa a ter uma transformação do homem natural para o homem civilizado. Então, assim, só para eu acrescentar alguma coisa. O senhor acha, então, que a casa é simples, mas isso também leva o morador para a rua, para a praça? Isso. O teatro nasce como uma festa para Baco. Uhum. Depois ele vai evoluindo, né, vai surgindo o famoso teatro, né, o famoso teatro que existe, depois os romanos adaptam e fazem o anfiteatro, que eles pegam as duas partes do teatro grego e iam junto. Aí tem a estoa, que é o local do governo da cidade, que a estoa que é aquela comprida, assim, que eu posso explicar para o senhor, comprido, cheio de colunatas, onde que tem vários escritórios, onde que tem o secretário de obras, o secretário de educação, como se fosse a nossa secretarias. Tudo acontece na rua. Tudo acontece na rua, a cidade funciona. Uhum. As feiras, o comércio. Isso, é das 6 da manhã, aí é uma cidade que já não é mais fortificada. Um dos grandes erros seus inimigos. Só que daí, como não tinha a higiene que os romanos tinham, aconteceu um surto, uma praga, uma peste, e milhares de atenienses morreram, enfraqueceu o poder militar ateniense e acabaram sucumbindo. Foi aí que a democracia inicial sucumbiu. A democracia de Atenas durou 100 anos. A inicial começa no século V e no século IV ela já está enfraquecida. Isso, né? São muito o romano é muito pragmático. O romano é um indivíduo que conquista a Grécia, mas se apaixona pelos gregos. No século II, sempre vai ser a história de que o conquistador se apaixonou pelo conquistado. Vão levar milhares de professores gregos para Roma, tanto que o próprio Júlio César ele falava perfeitamente o grego. O Otávio Augusto, o grego era a língua da elite. Né? E, claro, tinha o latim clássico. Então, eles remontavam nesse sentido. E eles tentavam copiar o modelo grego. Então, claro, com o tempo, as casas, com o luxo e com o dinheiro romano, as casas começaram a ficar maiores. É o caso, por exemplo, de Pompeia. Pompeia fica muito claro isso, as casas menores de pedra, simples, e aí começa a ter as vilas de escravos libertos. Fica uma coisa muito semelhante ao nosso estilo moderno. Podemos dizer que, a partir do século XVIII, nós começamos novamente a viver como os romanos ricos que viveram até o século III, IV da nossa era. Eu só quero voltar um pouquinho. Eu quero voltar um pouco à Grécia e aí eu quero voltar um pouco a Alexandre o Grande. Quando ele sai rumo ao Oriente, ele leva alguma tecnologia, alguma intenção de levar a cultura grega para onde ele vai passando e aí estabelecendo, enfim, toda uma... Então, Paulo, a tese é que surgiu o helenismo, né? Fusão cultural. Isso. Mas não foi bem uma fusão cultural. O Alexandre foi como um conquistador. O que surpreendeu o Alexandre é que eles chamavam todos aqueles povos de bárbaros, porque a língua deles era incompreensível para o grego. O grego, se vocês perceberem, buscarem uma informação, ele se assemelha muito ao português, com essa fonética nossa, né? Bem com vogais e consoantes. É verdade. Então, as outras línguas, o persa, ele é uma língua indo-europeia, mas ele é mais gutural, que nem o eslavo, o germânico, assim, que assusta. Né? E com isso, ele achava que estava indo conquistar povos bárbaros. Só que eles chegam na Pérsia, em Elã, no sul em Persépolis, chegam na Babilônia e eles ficam assustados. Os gregos, eles veem que eles são tão poderosos como os gregos, constroem templos. Chega na Índia, ele fica abismado, porque ele vê aquelas cidades indianas todas com... Na verdade, o que aconteceu depois foi a fusão cultural, elemento religioso, mas a questão do estilo arquitetônico
O grego é que vai absorver mais do estilo. Exatamente o que você falou. De repente, os conquistados têm muito mais a passar para os conquistadores. Isso mesmo. No caso, por exemplo, é a mesma coisa. Quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios, a contribuição dele foi menor num sentido da arquitetura. Mas em outras áreas, o índio deu a influência do banho, a influência da comida, palavras. Então, ele acaba acontecendo uma troca de informações. Por exemplo, conta-se que essa ideia do aqueduto, que não é uma invenção nem grega nem romana. Os gregos, quando tiveram contato com os persas faziam um aqueduto inferior, porque a temperatura era muito elevada. Se você deixasse descobertos os aquedutos persas, evaporava a água. Certo? A água ia ficar parada devagar e ia evaporando. Então, os persas cavavam bem fundo, faziam a questão do concreto, uma pedra, e deixavam a água circular, e essa água circulando criava-se o aqueduto. E os gregos absorveram essa e começaram a levar para a Grécia a ideia do aqueduto, e depois os romanos adaptaram mais ainda com os arcos, que eles Para Roma. Vamos. De certa forma, a Roma, quando vai conquistar, né, vai ampliar o seu império, e depois se juntam a eles a Igreja Católica, que acaba indo junto, eles tentam, de certa forma, ou não, e aí você vai me esclarecer, impor um pouco a cultura romana, a cultura religiosa, através de igrejas, capelas e tal. Isso acontece, de fato? Veja, olha que interessante, é bom a gente deixar bem claro. Essa ideia de uma Igreja Católica universal é uma invenção do final do século XI para o século XII. O nome é mais recente. Bem mais. A estrutura, eu quero dizer assim, a estrutura do Papa Urbano II, das Cruzadas. É ele que tem a ideia, diz que ele tem a ideia de, vamos criar. Antes, cada paróquia meio que se sustentava, todo nesse sentido. Então, a Igreja Católica, ela tenta manter o que o Império Romano está caído. Ela não, do século V até o século XI, ela tenta influenciar de forma cultural os homens para que eles não percam o classicismo, a parte clássica importante do mundo clássico, do mundo greco-romano. Tanto que a Igreja Católica, ela coroa o Carlos Magno, que é um imperador bárbaro, que é um franco bárbaro que, pela assinatura, tinha uma dificuldade tremenda em assinar. Então a Igreja Católica faz essa convenção, essa ideia de proteção. Então ela tem uma contribuição, ela preserva a Igreja Católica, ela até cria um estilo novo, que é o estilo românico, que é um tipo de classicismo tardio, que é mais robusto, com construções mais pesadas para se protegerem dos ataques ainda bárbaros que existem na Europa. A Europa, ela sofre de ataques bárbaros do século construção românica tem a ver como se fosse assim, Paulo. Os árabes, os navios sarracenos estão chegando. Todo mundo na Sicília ali, na região da Puglia, fugindo para dentro das igrejas, se protegendo até passar o ataque dos piratas sarracenos, exemplo disso, nesse sentido. Quando o senhor falou em estilo românico, ele vai até a Grécia buscar o que tem lá e vai fazer assim uma adaptação, ele vai fazer uma... Porque na Grécia você tinha... o que aconteceu? Na arquitetura grega você tinha lá aqueles vestidos que se estuda até hoje nas escolas, né? Então, aconteceu o seguinte, o grego tem as suas colunatas. Isso. Era muito quente na Grécia. Segundo as informações que nós temos, a temperatura no mar Mediterrâneo há 2.000 anos atrás, até mais ou menos até o século V,
volta Tem uma ali. ventilação, bastante ventilação, porque ali era o local de confluência. Aí os romanos, eles deram uma contribuição tremenda, inventaram o concreto, que o concreto é feito através de uma pedra pômea com uma areia especial da região sul de Pompeia, na região entre famosas ilhas, em Ostia, muito próximo ao Porto de Ostia, que era hoje é um porto, hoje é só um sítio arqueológico, um museu ao céu aberto, certo? Ostia, e ali tem as insulares, que eles chamam que as ilhas, que eram os apartamentos de 4 andares. Acima de 4 andares caía tudo. Eles não conseguiam passar do 4º andar, certo? Caía tudo. E então os próprios romanos também contribuíram para os gregos. Então o sistema de templos se manteve aquela colunata. Faziam as perspectivas, certo? Para você ter aquela... meio que você fica confundido. As colunas eram um pouco... tortas, mas tinha um objetivo, o senhor arquiteto sabe disso, que era para dar depois a ideia de potencialidade, de algo potencial. Mas eu quero dizer que os romanos acabaram aí inventando uma arquitetura nova, que é o românico. E se uma mesquita. Uma mesquita. Voltou a ser uma... Obrigado, produção. Obrigado. Voltou a ser uma mesquita. O Erdogan, isso são questões políticas da Turquia, a gente não vai... A gente é historiador, não é ciência política, né? A gente não é cientista político nesse sentido. Mas o estilo românico daí acaba fundindo e surge o estilo bizantino, que também é um estilo pesado. Toda essa arquitetura medieval, a partir do século VI, VII, ele começa a ficar pesado, menor, robusto, com menos introdução para proteção, como se fosse a igreja um local de oração e proteção. Escuta, professor, o nosso tempo passou muito rápido, mas eu preciso lhe fazer uma pergunta. Em que momento as casas, as residências começam a se transformar e ficar mais sofisticadas? Vamos situar mais ou menos Roma. Em que momento começam a se morar em casas melhores, em palacetes? Obviamente isso tem a ver com a evolução econômica. Em que momento o senhor detecta isso, que as casas mudam? Sim, guerras púnicas. Quando Roma vence as famosas guerras púnicas. Quem são os púnicos? Os púnicos são os descendentes dos fenícios. Fenícios era um povo antepassado dos sírio-libaneses, que moravam, e hoje tem seus descendentes morando em Tiro, né, e Beirute, etc. Então eles fundaram uma colônia no norte da África, do lado de Tunis, na Tunísia, que é Cartago. Simplesmente a cidade, Carthage, a cidade. E ali fundaram uma cidade de comerciantes. E eles dominavam as minas de prata e ouro da Espanha, dominavam terras da Sicília para a produção de trigo, traficavam escravos da Sicília, do sul da Itália, da Sardenha. Então Roma estava expandindo. Quando Roma expandiu em direção ao mar Mediterrâneo, entrou em contato com os cartagineses. E no século III a.C. começaram as guerras, as famosas guerras púnicas. Então, a partir desse momento, Roma vence as guerras púnicas e enriquece. Começa a dominar as rotas de tráfico de escravos, ouro e prata. A partir do século II a.C. começam a surgir as pequenas mansões, os palacetes, que vão ter as chamadas vilas romanas. As vilas romanas começam a surgir a partir do século II, com a riqueza circulando o dinheiro, porque daí você tem escravos, mão de obra. Aí o romano ele pode sair, conquistar, montar exército, e em casa fica um capataz comandando 20, 30 escravos, levantando as casas e tendo todas as atividades para o benefício da sua família, a família romana, o patriarcado romano, a famosa paterfamília, né? A ideia do paterfamília. Bom, então isso acontece até hoje. No meu sentido, no mesmo processo. Mas a nossa conversa está muito interessante. Por que a igreja se transforma, ou hoje, até hoje, é o centro da cidade? Por que as cidades se formam? Eu não sei se eu estou trazendo muito aqui para frente. Não. Por que as igrejas acabam sendo, de fato, o centro da cidade? Isso. Então, Roma é um império pragmático, conquistador.
Então, a formação do Império Romano foi uma luta interna dentro do Império Romano. Uns romanos queriam essa expansão, outros romanos não queriam. O partido de Pompeu, na época, o Magno não queria, mas Júlio César queria, porque Júlio César ele era patrício, mas não tinha dinheiro. E ele foi invadir a Gália, que é a atual França, capturou 600 mil escravos, enriqueceu, transformou Roma. Depois foi assassinado, né, pela conspiração de todo o Senado que lutava por uma antiga Roma, a República Romana, que é uma república sem a participação do povo, a República Nobiliárquica. Bom, aí o que vai acontecer? Com a construção nesse sentido, tá, Roma vai ter que criar os seus governos. Então Roma vai criar cidades, planejamento de cidades. Eles vão ter engenheiros que vão construir as suas pequenas Romas. Como o romano vai morar na Espanha, vai morar no norte da África, vai morar na região do Oriente Médio, ele precisa copiar o seu estilo de vida. Ele tem que ter um templo, tem que ter um órgão público, uma prefeitura, tem que ter um local de banho público. Então, se perceberem a nossa cidade, Curitiba, ela lembra um pouco a cidade romana. A Praça Tiradentes. Tem a prefeitura, o Paço, tem a igreja católica, tinha um antigo teatro que ficava na região ali, que foi eliminado, e tem as áreas dos mercados e os bancos, que eram os mercadores e os bancos. Então, e a Praça Média, que é Tiradentes, é uma praça média. Então, é um modelo, os romanos criaram a cidade moderna. Os espanhóis da América fizeram isso, continuaram copiando a Praça Maior, a Praça Média e a Praça Menor. Buenos Aires, Lima, Cidade do México, Assunção, né? E nós, portugueses, a gente de origem portuguesa, pegamos menos isso. O português ele estava relacionado com o espaço de Lisboa, aquela parte alta. Isso mesmo. Então, por exemplo, as cidades, Curitiba é um exemplo disso também, ela é uma metade espanhola e metade portuguesa. Fica na parte alta, como os portugueses faziam, para se proteger de chuva, enxurrada assim, e também tem a praça média, que é a Praça Tiradentes, que é uma forma de copiar um modelo de planejamento urbanístico dos romanos. Então, quando a sociedade fica estilosa, com luxo, não luxuriosa, mas com luxo, com riqueza, ela começa a pensar em muitas coisas, se adaptar. Então ela vai adaptando e deixando ela mais fácil para o convívio humano, para o homem ficar se locomovendo, porque a cidade fica cada vez maior. As cidades eram projetadas para 10, 15 mil pessoas. Depois elas passavam a ter o quê? 20 mil, 30 mil, 40 mil. Hoje tem essas tecnologias novas por drone. Então, pegou-se o drone, tira-se fotos de drone e depois se descobre na Espanha, na França, em Portugal e na Itália cidades romanas abandonadas, de 50 a 100 hectares assim, abandonados, porque ali tinha o seu teatro, tinha tudo, mas foram abandonados com a crise do Império Romano, com as invasões, com o momento final do Império Romano, lá pelo século V, VI, que acredito foi uma grande, chamada Praga de Justiniano, a população do Mar Mediterrâneo caiu, e isso fez com que desestabilizasse, porque a praga é como que nós tivemos a pandemia. Ela não escolhe pobre, ela vai matando, né? Ela vai eliminando o inteligente e vai eliminando. Então, o que acontece? A sociedade, se naquela época não tinha todo o conhecimento, então eles perderam 50% a 60% da população, e para recuperar isso aí, né? Sobrevive só jovens, etc. Tal, né? Professor, eu vou encerrar aqui, mas eu preciso ter a sua promessa de que você vai voltar. Eu voltarei, então. Tá bom. Tá bom, Paulo. Muitíssimo obrigado. Que aula. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, Renomar de Pisos de Madeira, a IG Consultoria de Arquitetura, Bioclimática e Eficiência Energética. Agradecemos também o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional da Asbeia Paraná, a nossa equipe de produção, LFD Produções. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembre de curtir, comentar, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus grupos. E antes de eu terminar, eu quero dizer que o professor Maurício está dando aula aqui no Solar. Isso, eu estou com alguns cursos ministrando no Solar, sempre lembrando, né, que o Solar do Rosário, que agora fica na Praça da Eufrásio, em frente à Praça Eufrásio Correia, ele é mantido pela família Casilo, que são eles são
descendente do Caio Mecenas. Né? São os nossos mecenas de Curitiba. Né? A doutora Regina, agora indicada para a Academia de Letras do Paraná. E o mundo sempre teve os seus mecenas. Sempre. Vejam que, antes de a gente encerrar, lembre a questão do nosso... Por isso que é tão importante esse teu trabalho, Paulo. Nos Estados Unidos, as pessoas que têm um certo poder econômico se transformam em grandes patrocinadores da cultura. Então, como é importante patrocinar a pintura, a arte e o ensino em geral. Nós não teríamos o Michelangelo se não fosse a própria Igreja Católica. Exatamente. Patrocinando, que era tanto criticado. Então, eu estou com um curso, esse mês estou com um curso sobre, dando continuidade aos 2000 anos da história. Estamos na Segunda Guerra Mundial. Estou nas segundas-feiras falando sobre o Império Medo-Persa, a civilização persa, e hoje eu vou começar o chamado A História da França, dos gauleses até a Revolução Francesa, até 1789. Então eu vou começar hoje dos gauleses, da cultura latênia, dos celtas, e nas sexta-feiras eu estou com um curso presencial chamado Os Grandes Césares, os 6 Grandes Césares, só 6 Grandes Césares. Certo? Imperdível, minha gente. Muitíssimo obrigado e nos vemos na próxima semana. Então, tá bom.